Hoje nós vamos falar sobre cancelamento de multas por competências. Eu quis abordar esse assunto porque eu reparo que muita gente que trabalha nessa área não consegue perceber esse detalhe que cancela muitas infrações. É um erro que passa desapercebido pela maioria dos profissionais que trabalham nessa área. Ou eles conseguem ver uma situação de competência, mas não conseguem ver a outra, então eles não conseguem encontrar alguns erros aí. E quando eu percebo isso, eu aviso até a eles. Então resolvi fazer um vídeo exatamente para avisar a todos vocês. Na verdade, eu preparei aqui uns slides, tá? Onde eu vou falar sobre esse assunto de A a Z, tá? Para que não gere nenhuma dúvida. Porém, eu não vou ler o slide todo. Por quê? Porque vocês vão ter a gravação aí para vocês poderem ler com mais calma. Anota aquilo que é mais importante, tá? Eu vou falar sobre tudo que é importante e vou ler apenas partes dos slides que eu preparei para vocês, que tem a ver com aquilo que eu vou falar, tá? Porque eu tirei alguns trechos do Código de Trânsito Brasileiro, falei sobre algumas resoluções, mas se eu ficar lendo, vai ficar uma coisa muito chata. E a ideia aqui é ser realmente ir direto ao ponto. Tá? Mostrar para vocês esse erro que acontece muito. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui os slides para vocês logo, para que vocês tenham noção do que eu estou falando. Vamos lá. Cancelando por competências. Então, eu mostrei aqui uma foto que tá até da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, para ilustrar um pouquinho daquilo que nós vamos falar. Mas antes da gente começar, dá um like aí no vídeo, porque é super importante para o nosso canal. E se você quiser que eu grave sobre algum tema relacionado a recurso de multa de trânsito, também deixa suas dúvidas aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar aqui hoje, também deixa aqui sua dúvida, porque eu leio todos os comentários, ok? Dá um like aí que é super importante. Então vamos começar. Tá? Então vamos lá. Competência de emitir penalidade. Bom, isso aqui é o seguinte, gente. Quando a infração é lavrada, quando é lavrado o auto de infração pelo agente, o que ele faz? Ele verifica uma conduta que ele acha que está errada, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e ele lavra o auto de infração para o condutor. Muitas vezes ele não precisa de abordar, outras vezes ele aborda, e aquele auto de infração é lavrado por esse agente, tá? E enviado para onde? Para o órgão de trânsito, que vai ser verificado, esse auto de infração vai ser verificado pela autoridade de trânsito e vai dar início à notificação de autuação, ou seja, ao processo administrativo, que começa com a notificação de autuação, que é enviada para a residência do proprietário do veículo. Muitas dessas infrações são lavradas através de instrumentos. A autoridade de trânsito também dentro do órgão verifica como foi medido, né, no caso de excesso de velocidade, avanço de sinal, e também emite a notificação de autuação, tá? Emitida pelo órgão. Ok, mas qual é a competência desse agente que lavra o auto de infração nas ruas, por exemplo, tá? Essa competência está lá no artigo 280, que trata das autuações. Então, eu marquei aqui em amarelo, ó, no parágrafo 4º, que fala o seguinte: o agente da autoridade de trânsito, competente para lavrar o auto de infração, poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista é carteira assinada, né? Ou ainda policial militar, preste atenção, hein? Designado pela autoridade de trânsito, com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Ok, então, aqui estão determinadas as pessoas, os agentes que podem lavrar o auto de infração, tá? Como, vou repetir aqui, designado pela autoridade de trânsito que fica lá no órgão. E por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Porque ele pode lavrar o auto de infração. A notificação de autuação, ela pode chegar para o condutor, para a residência do condutor, com a matrícula do agente, porque sempre vem identificado quem foi que lavrou o auto de infração. Porém,
Quando se chega na fase de penalidade, vamos dizer, você fez a defesa prévia para o seu cliente e ela foi indeferida. Quando ela é indeferida, a notificação de penalidade é emitida pelo órgão para a residência desse proprietário. E a notificação de penalidade é o quê? Já é a multa, inclusive já vem até o valor a ser pago. Nessa notificação de penalidade também vem identificado ali quem é que enviou essa notificação. Só que a diferença é a seguinte: essa notificação de penalidade, ela somente pode ser enviada pela autoridade de trânsito, ou seja, pelo órgão. O agente de trânsito, aquele que lavrou o auto de infração, que deu início ao processo administrativo, que está lá na notificação de autuação que o condutor recebeu em casa, onde está a matrícula dele, ele não tem competência, tá, para emitir a notificação de penalidade. Então é isso que tem que ser observado. Quando se recebe a notificação de penalidade, o cliente entrega para você essa notificação, você tem que verificar se a identificação de quem emitiu essa notificação de penalidade é diferente da matrícula daquele que emitiu a notificação de autuação. Então tem que ficar atento para isso, porque muitas vezes vem o mesmo número. E quando isso acontece, quando vem o número do agente que lavrou o auto de infração na notificação de penalidade, está errado, porque ele não tem competência para isso. Vamos ver por que ele não tem competência? Olha aqui. No artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre penalidade, mostra isso muito bem. Fala o seguinte: a autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecida nesse código, dentro da sua circunscrição, que é, vamos ver a circunscrição mais à frente. Circunscrição é a área geográfica de atuação daquela autoridade. Deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Então, a autoridade de trânsito, tá? Ele pode emitir advertência por escrito, multa, suspensão, cassação da CNH, cassação da permissão para dirigir, diferente daquele artigo 280, parágrafo 4º, que o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração pode ser servidor civil, lembra? Designado pela autoridade de trânsito. Então, quer dizer, a autoridade de trânsito que está no órgão, ele dá competência para o agente, para o estatutário, para o seletista que estiver a convênio lá, que estiver representando o órgão, lavrar o auto de infração. Então, até a notificação de autuação, que chega na casa do condutor, pode ter a matrícula desse agente. Porém, quando vira multa, conforme está aqui no artigo 256, já não pode mais ser o agente de trânsito, tem que ser a autoridade de trânsito, tem que vir a matrícula, o nome da autoridade de trânsito. Então presta bastante atenção nisso aí. Muita gente não verifica e muitas vezes deixa passar um erro. Esse é um erro que, se você encontrar, você cancela a infração. Basta você mostrar esses artigos aqui, tá? Mostrando que na penalidade houve um erro, porque o agente de trânsito não pode emitir, não tem competência para emitir multa, de acordo com o artigo 256, Código de Trânsito Brasileiro, ok? Então, essa é a primeira situação. Agora vamos falar de uma situação completamente diferente, que eu também vejo muita gente errar, e tem gente que erra porque esquece de ver, e tem gente que erra porque não sabe ver, e aí é o pior, né? Em relação à competência dos órgãos, competência de fiscalização por órgão, tá? Por que tem gente que não sabe ver? Vamos lá. O que eu quero dizer com pessoas que não sabem ver? Tem gente que acha que determinadas infrações, aquele órgão não pode autuar. E aí manda lá na sua defesa, no seu recurso, a seguinte alegação: esse órgão não tem competência para emitir esse tipo de multa. E aí ele se engana. Porque, por exemplo, em determinadas situações, aquele órgão tem competência sim. Então, vamos falar sobre isso aqui. Inclusive, quem faz a leitura desse recurso, na verdade, o julgador, às vezes até ri dessa situação, porque fica ali declarado que quem está fazendo o recurso não sabe do que está falando, essa questão da competência.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente que defende condutores tem que tomar muito cuidado para ser assertivo nas nossas argumentações. Por quê? Para não falar alguma coisa que não tem sentido, não faz nenhum sentido, né? E ser até motivo de piada, digamos assim, para a banca julgadora. Então, vamos lá. O que é fiscalização? A gente vai falar sobre fiscalização, então vamos entender. Está lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro e aqui eu copiei e colei exatamente o que está escrito lá. O que é fiscalizar? Ato de controlar o cumprimento dessas normas da legislação de trânsito pelo meio do poder de polícia administrativa de trânsito, né, o poder de verificar, de analisar, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivas de trânsito de acordo com competências definidas nesse órgão. Então, é o poder de verificar, de multar, inclusive, tá? Então, por que eu circulei circunscrição aqui? Porque circunscrição é diferente de competência. Muita gente confunde isso também. O que é circunscrição? É a área geográfica de atuação, tá? No bairro tal, na rua tal, na rodovia tal, na estrada tal, nas estradas, nas rodovias. Então, essa é a circunscrição, tá? É a área geográfica. Então, quando pensar em circunscrição, pense em área geográfica. Então, circunscrição é diferente de competência. Vamos ver o que é a competência? Competência indica o órgão ou entidade de trânsito com competência para autuar, está lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Circunscrição é área geográfica, onde determinado órgão tem competência para atuar, tá? Essa competência para autuar é de acordo com o tipo da infração. Vamos verificar isso aqui? Competência da PRF. Está lá no artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui fala que a Polícia Rodoviária Federal ela tem competência no âmbito das rodovias e estradas federais. Aí no inciso, tem vários incisos, no terceiro fala aplicar e arrecadar multas impostas por infrações de trânsito, medidas administrativas, decorrentes e valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais, cargas, tal. Está também lá na Portaria 59 de 2007, lá existe uma tabela das competências. E é uma tabela geral que fala sobre todas as infrações e mostra na última coluna da direita quais são as competências. Se é municipal, se é rodoviária, se é federal, enfim. E também na Portaria 3 de 2016 do Denatran, que é a mais atualizada agora. Então, nesse artigo 20 aqui, ele fala o seguinte, que a Polícia Rodoviária Federal ela pode aplicar as multas impostas por infrações de trânsito no âmbito das rodovias e estradas federais. Ou seja, ela não está determinando aqui qual é a competência, tá, de determinadas infrações, não. Ela pode aplicar multa geral. Então, a Polícia Rodoviária Federal ela pode aplicar qualquer tipo de multa. Não tem um tipo de multa que ela não pode aplicar. Ela pode aplicar qualquer multa. Está aqui bem explícito. Não está determinado. Se, por exemplo, ela só pudesse aplicar multas de circulação, estaria aqui multas de infrações por circulação. Excesso de velocidade, ultrapassagem. Não. Aqui está genérico. Ou seja, ela pode aplicar qualquer tipo de multa. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que defendem condutores e que cismam em dizer que determinados tipos de multa a PRF não pode aplicar. O que ela não pode aplicar é multas fora das rodovias e estradas federais. Um policial rodoviário federal, ele pode estar uniformizado, mas se ele estiver dentro do município, ele não pode aplicar a multa. Por quê? Porque não está dentro, tá, da área de atuação dele. Tá? Ele só pode aplicar nas rodovias e estradas federais. Tá, ok? E aí aqui está as portarias para vocês darem uma olhada lá. Tá bom? Onde mostra todas as infrações do Código de Trânsito Brasileiro e as competências. Artigo 21. Fala sobre a competência dos órgãos e entidades executivos rodoviários nas estradas
nas rodovias estaduais da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, no âmbito da sua circunscrição, ou seja, na sua área geográfica. Então, no âmbito federal, é o DENIT. No âmbito estadual, nós temos o Departamento de Estradas e Rodagens em alguns estados. Em outros estados tem outro nome, mas que são órgãos similares ao DER. Observação: para as infrações cometidas nas rodovias, se considera apenas a circunscrição, independente do tipo de infração. Então, isso eu já tinha falado para vocês, ok? E também o DENIT, o DR, eles podem aplicar qualquer tipo de infração. Nada de achar que o DENIT não pode aplicar determinadas infrações. Ele pode sim, tá? E existe também, tá, uma distinção que eu coloquei aqui nessa tabela, só para que vocês tenham conhecimento, que muita gente confunde, de competência da Polícia Rodoviária Federal e do DENIT. Isso está lá na Resolução 289 de 2008 do CONTRAN. Tá? Então eu vou ler isso aqui muito rapidamente para que vocês não confundam e não troquem isso daí, porque é super importante. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal ela pode exercer e fiscalizar por excesso de peso nas rodovias federais. E aqui, olha só, eu coloquei em amarelo para vocês entenderem bem, isoladamente ou a título de apoio operacional ao DENIT, aplicando aos infratores as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Já o DENIT, ele pode exercer a fiscalização do excesso de peso também dos veículos nas rodovias federais, aplicando aos infratores as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, respeitadas as competências da ANTT, tá? Lá no artigo 24. Então, a competência da fiscalização de excesso de peso dos veículos é do DENIT, tá? A PRF pode fazer essa mesma fiscalização? Pode, isoladamente ou apoiando o DENIT. Inciso 2 aqui, por exemplo, a PRF ela pode exercer fiscalização eletrônica de velocidade nas rodovias federais com vários tipos de instrumentos de medidor de velocidade, como portátil, móvel, estático, fixo, exceto redutor de velocidade, aplicando aos infratores penalidades. Já o DENIT, ele pode exercer essa fiscalização eletrônica nas rodovias federais utilizando instrumento ou redutor eletrônico de velocidade do tipo fixo. Preste atenção, a PRF ela não pode fiscalizar, né, por redutor de velocidade. Já o DENIT pode. O DENIT ele só pode utilizar redutor de velocidade tipo fixo. Então, existe essa diferença. Parágrafo único para a instalação do equipamento tipo fixo de controle de velocidade, a PRF vai solicitar ao DENIT autorização. Artigo 5º. Pode existir convênio entre DENIT e PRF, tá? Mas existe essa diferença aí. Então, espero que tenha ficado entendido isso aí. E a competência dos municípios? Muita gente confunde isso aqui, competência de município, competência dos DETRANs, porque por causa do tipo de infração. Vamos lá. Está lá no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro falando sobre essas competências aqui. Ó. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Circunscrição é o quê? Área geográfica. Inciso 6. Executar a fiscalização de trânsito, vias terrestres, autuar e aplicar medidas administrativas. Aí, olha o que eu sublinhei. As penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas nesse código. Aqui, os municípios, eles têm o tipo de infração que compete a eles. Olha, circulação. O que é circulação? É dirigibilidade, ultrapassagem, avanço de sinal, enfim. Estacionamento e parada previstas nesse código. Né? Parar irregular, estacionamento irregular. No exercício regular do poder de polícia e de trânsito, notificando os infratores, arrecadando as multas, tá? No âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento.
8. Fiscalizar, autuar também infrações por excesso de peso, dimensões e lotação de veículo. Então, os municípios eles podem autuar excesso de peso, dimensão, lotação de veículo, infrações de circulação, estacionamento em parada. Então, a competência dos municípios é dessas 6 infrações, desses 6 tipos de infração. Tá? Isso está lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1, tá aqui. Ele foi criado através da Resolução 371 de 2010 e Resolução 66 de 1998 do CONTRAN. Ele fala sobre infrações em áreas urbanas e infrações concorrentes. O que são infrações concorrentes? Que tanto o município quanto o Estado, tá? Tanto os agentes municipais quanto o DETRAN podem, tá? Emitir, podem lavrar a infração. Então, são infrações que são de responsabilidade tanto do município quanto do Estado. Observação: a competência de fiscalizar nas vias urbanas depende do tipo de infração. Além disso, pode ou não ter abordagem. O que significa isso? Se o agente verificar que alguém está estacionando em vaga imprópria, ele pode abordar. Mas, se por acaso ele passar no local e verificar que o carro já está estacionado erradamente, ele vai emitir a multa sem abordagem. As verificações de circulação também. Ele pode ver uma ultrapassagem e conseguir parar o veículo, ou não. Então, pode ter abordagem ou não. Não necessariamente. Tá? Por exemplo, e tem tipos de infrações, 16 tipos de infrações podem ser tanto de responsabilidade do Estado como do município, que são as infrações concorrentes. Exemplo de infração concorrente: por condutor andar sem capacete, código da infração, tá, de enquadramento 703.01. Ela é concorrente, porque se o condutor da motocicleta andar sem capacete, tanto o Estado quanto o município, o agente que estiver ali, ele pode lavrar o auto de infração. Já a infração pelo carona andar sem capacete, que é a 704.81, já é de responsabilidade e competência apenas do município. Então, é interessante isso. Basta você ir lá na portaria 59 ou então ir direto nessa resolução 66 que você vai verificar. Porque qual é a diferença da resolução 66? É que ela fala só da área urbana. Então, ela tem a mesma tabela da portaria 59, só que a portaria 59 tem de todo o Código de Trânsito Brasileiro. Na resolução 66, você vai achar só das áreas urbanas. Então, você vai conseguir ver que são 16 que são concorrentes, você vai ver todas as de responsabilidade do município, todas as responsabilidades do Estado dentro da área urbana. Isso faz diferença na hora de você analisar? É claro que faz. Você tem que verificar qual é o código de enquadramento e quem lavrou a infração, se for um agente municipal. Competência estadual dos DETRANs. Já está lá no artigo 22. Então, fala sobre os órgãos executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal no âmbito da sua circunscrição, ou seja, da área geográfica dele. Tá? Inciso 5. Aplicar as penalidades por infrações previstas nesse código, com exceção daquelas relacionadas ao inciso 6 e 8 do artigo 24. Nós já vimos isso. Notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Por isso que eu coloquei o artigo 24 na frente, né? Falei primeiro dos municípios para depois falar do DETRAN. Ou seja, no DETRAN não se fala quais são o tipo de infração, como é falado aqui no 24. Aqui no artigo 24, em relação aos municípios, diz que são as infrações, tá? Que eles podem lavrar por circulação, por estacionamento, por parada, por excesso de peso, dimensão e lotação de veículo. Lembra que nós vimos isso? Já que no artigo 22 não se fala quais são os tipos de infração. Não se diz. Porém, o que diz? Com exceção daquelas relacionadas no inciso 6, 8 do artigo 24. Ou seja, as outras.
né? Então, por exclusão, você entende que são as outras. Então, quais são as infrações que podem ser lavradas pelos DETRANs, pelos agentes do DETRAN? Tá? Está lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 2, que foi gerado pela Resolução 561 de 2015. São as infrações o quê? Relacionadas aos veículos, relacionado aos condutores. Por exemplo, alcoolemia. E todas as infrações relacionadas a CNH vencida, sem CNH, todas as infrações relacionadas ao veículo em relação ao estado de conservação, sem retrovisor, sem placa, com a cor diferente, né, do que está lá no documento. Então, para que essas verificações sejam feitas, é necessário que haja o quê? A abordagem. Então, normalmente, as infrações, tá, que o DETRAN pode fazer, ela é feita com a abordagem. Existem as concorrentes, mas até que tem a ver com o quê? Com a parte de equipamento dos veículos, mas elas são feitas por abordagem. Então, é preciso saber diferenciar isso daí, tá? Então, uma infração por circulação não pode ser dada pelo DETRAN. Então, são situações que a gente que defende os condutores tem que saber dessas competências aí, tá? Então, tem que saber quais são as concorrentes que tanto o município quanto o DETRAN pode emitir a infração, quanto as que só são de responsabilidade do município e que só são de responsabilidade do DETRAN. E o que é preciso entender é que em relação às rodovias federais, tá, e às rodovias estaduais, esses órgãos, que no caso PRF, no caso das estaduais DENIT, DR, eles podem emitir qualquer tipo de infração. Não adianta dizer que infração de circulação é dada pelo município, que a PRF não pode emitir uma multa por excesso de velocidade. Pode sim, porque para eles não tem nenhuma restrição. Basta olhar lá o artigo. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, as competências. Espero que vocês tenham compreendido isso daí. Existem convênios? Existe. Então, quando houver convênio, você também tem que solicitar isso no seu recurso. Se houver convênio, você solicita uma comprovação de que existe esse convênio aí, tá? Entre os órgãos, por exemplo. Então é isso, gente. Por hoje a gente vai ficar por aqui, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido, porque recurso de multa, gente, mora nos detalhes. E competência é algo que tem que se verificar também, porque a administração pública não pode cometer nenhum erro. Então, passem a verificar essas competências aí, estejam certos daquilo que vocês podem colocar, da argumentação que vocês precisam fazer lá no recurso de vocês. Tá ok? E por hoje a gente fica por aqui.